7h26. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, hoje 27 de março. Eu recebo agora nesse terceiro bloco o professor Rodinei Dourado, ele que é analista político. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Rio Branco. Obrigado, né? E aí desejo meu bom dia à população rio-branquense, que tem um carinho por esse programa, por essa emissora. E o meu abraço também ao casal Narciso e Célia Mendes. Professor, vamos começar falando de um ponto polêmico que tem movimentado e que tem tirado o sono de muita gente. A reforma da Previdência, a PEC da morte. É da morte ou não é? Na verdade, o que se estima sobre a PEC que dizem da morte, né, está mais ligado aos movimentos sociais, né, aos sindicatos, aos trabalhadores que são sindicalizados, mas eu acredito que colocou-se como PEC da morte por ainda não ter levantado uma grande discussão sobre alguns pontos, né? E aí está na cabeça do trabalhador, mas via sindicato ou via organização, seja lá o nome que der, que consegue reunir esses movimentos sociais, né? E não houve uma discussão necessária ainda, né? Então está tudo muito rápido, porque você sabe, hoje no Congresso Nacional existem muitas pautas a serem votadas e aí a gente vive um momento muito de cuidado dentro do Congresso, né? E aí existem as brigas entre os partidos, seja de esquerda ou de direita, né? Mas com o aumento do tempo de contribuição e também a idade mínima para se aposentar, o trabalhador pobre ele tem menos chance de se aposentar. Em verdade, o que é que pega dentro desse ponto mais específico, né? Estava discutindo com alguns colegas professores e a gente vê que existe uma espécie de readequação junto dentro da CLT. E aí existe também a questão de tentar igualar o Brasil a outros países que têm como média, têm como parâmetro essa questão da idade. E um outro ponto também que é válido salientar é a tendência da possibilidade de igualar o tempo de aposentadoria tanto para o homem como para a mulher e haver também um aumento para quem é do campo, ou seja, para quem exerceu sua atividade laboral, a sua vida, né, passou a sua vida no campo, né, o trabalhador rural, que é o que paga mais em todos os sentidos, em todos os pontos de vista. Do ponto de vista do sofrimento, do ponto de vista da inacessibilidade à saúde, né, a outras características que o governo pode ofertar para o trabalhador. Outros pontos que estão sendo para ser votados, outras matérias no Congresso Nacional, diz respeito à terceirização. É um bom momento para se terceirizar o serviço do Brasil? A terceirização, é bom que fique claro para a sociedade, que é um excelente momento. Você sabe muito bem, como formador de opinião, e aí leva para os telespectadores, várias pautas. E essa é um momento oportuno. Por quê? Porque o desemprego está aí. A gente vê as estatísticas a nível nacional, que as indústrias, as siderúrgicas, as fábricas, elas estão demitindo e as que não demitem, ela não consegue ofertar um salário mais digno, mais decente hoje para o trabalhador, ou seja, para o operário. E a reforma da Previdência, ela veio em um excelente momento. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a legislação trabalhista nos Estados Unidos, o foco deles são as empresas, não é o setor público. A gente precisa quebrar esse paradigma e romper essa cultura de que a pessoa só serve para trabalhar se for no setor público. Hoje as indústrias, quando elas contratam, elas têm que respeitar a CLT, que é a legislação, né, trabalhista brasileira. Então, existem pontos dentro da CLT, existem pontos dentro da terceirização que precisam ser consensuados e pactuados entre os grandes líderes dos partidos, principalmente no Senado Federal. Por que isso? Deixa eu citar um ponto para você e para quem nos assiste em casa. Em relação ao trabalhador temporário. Existe um medo, um resquício de que esse trabalhador temporário, cumprindo aquele período, ele possa ser renovado novamente por uma segunda oportunidade, possa ser renovado novamente por uma terceira oportunidade, ou seja, trabalhou um período, trabalhou um segundo, trabalhou um terceiro e a legislação ela é específica somente para o temporário. Sendo assim, o trabalhador temporário vai ter os seus direitos não preservados. Então, é preciso discutir esse ponto para que dê também direitos, né, iguais para todos, inclusive para o trabalhador temporário. Agora, as mesmas pessoas, podemos dizer assim, que lá atrás colocaram a terceirização como uma boa opção para o Brasil, e vou citar aqui a ex-presidente Dilma, que quando era presidente do Brasil, ela defendia com unhas e dentes a terceirização. E agora, recentemente, nas mesmas redes sociais, ela postou algo dizendo que a terceirização não era nada bom para o Brasil. Como é que o trabalhador, como é que o brasileiro
vai confiar se é bom ou se não é. Se quem lá atrás achava que era bom e hoje acha que já não é mais. Na verdade, existe uma espécie aí de contraponto, porque de um lado tem esse externar dela, esse pensamento dela, mas de outro, pessoas que eram líderes dela quando ela ainda era presidente, que aí eu vou citar como exemplo, você que está em casa nos acompanhando, pode ir lá no Google e fazer a pesquisa. O senador Paulo Paim, que é um grande ícone da política, independentemente de partido político, ele é um dos maiores defensores da terceirização, por ele ver pontos obscuros que não vão de encontro à classe trabalhadora, mas que precisa ser revisto urgentemente. Nós precisamos nos adequar não somente à legislação trabalhista, mas do ponto de vista social e cultural. Isso na cabeça do trabalhador ainda precisa ser discutido e precisa ser esclarecido. Agora, a proposta que está lá no Congresso para a terceirização, ela deve ser mantida ou você acredita que deveria ter algumas mudanças? Não, eu acredito que ela deve ser mantida, fazendo uma leitura. E, pessoalmente, eu torço para que ela seja mantida da forma que está. Porque quando começa a mexer muito, e aí entra outras situações de barganha em relação a outros projetos, né? E aí é aquela espécie, líderes de partido tal diz, não, eu voto, mas aí tem que votar aquele meu projeto lá. Ou seja, existe uma espécie de barganha que a gente pode considerar também, por exemplo, entre o projeto da terceirização e também o foro privilegiado. É algo muito estranho, é algo muito ainda a ser discutido. Mas ainda com relação à terceirização, assim como a reforma da Previdência, ela não deveria ser levada em conta as regiões, variar de região para região, ou tudo pode ser colocado no mesmo pacote? E aí eu discordo até mesmo cientificamente a questão da regionalização. Querer regionalizar vai em desencontro o que diz a Constituição. Porque quando a Constituição preconiza, quando ela esclarece que todos nós somos iguais, e aí ela coloca alguns adendos. E um desses adendos é não inferiorizar determinadas regiões. Imagine você que está em casa, se a gente regionalizar uma temática como essa. Ou seja, o Acre, mais uma vez, vai pagar um preço. Por quê? Porque geograficamente nós estamos distante dos grandes eixos, né? Onde rola o maior número de empregos, ou seja, a maior aceitação do mercado de trabalho, que é o eixo Rio-São Paulo, né? E a concessão do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores exportadores de grãos, ou seja, a sua indústria, as suas fábricas são gigantescas e absorvem muita mão de obra trabalhadora. E o Acre, mais uma vez, não pode pagar um preço, né, em relação a ser inferior aos outros estados. Professor, nosso tempo está estourado. Que mensagem que você deixa para o telespectador? Eu deixo mensagem no seguinte, que tenha um bom dia, lógico, mas que acredite, que acompanhe mais através das redes sociais, dos jornais. É lógico que a gente percebe que a maioria da população está muito descrente, né, em relação ao nosso cenário político, mas que procure ler mais, procure averiguar mais, né, que não somente procure ficar alienado ao que os jornais transmitem, porque às vezes é levantada uma discussão no Congresso, mas você não sabe o real teor daquela matéria, né? Então, você tendo um conhecimento em mão, quando você vê uma discussão, você vai poder opinar, e não é aquela história, né, de que vai com os outros somente por massa de manobra. Nós precisamos exercitar nossa consciência e o nosso lado científico também. E de antemão desejo boa sorte para aqueles meus ex-alunos, né, e os amigos que vão prestar concurso público da Secretaria de Segurança. São 7h35. Eu conversei aqui com o professor Rondinei Dourado. Professor, obrigado pela sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Volte sempre que puder. E com isso, eu termino o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, 27 de março, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que todas as matérias, todas as informações que foram exibidas aqui no Bom Dia Rio Branco, inclusive as entrevistas, você pode rever acessando o nosso site www.oriobranco.net. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada e eu volto amanhã a partir das 6h30, se Deus quiser, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tchau, tchau e até amanhã.